Olá pessoal, fique agora com mais um resumo semanal da novela Sortilégio. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu gostei. Um grande abraço e um beijo da Rainha dos Resumos. Segunda-feira. Há 28 anos atrás, Antônio e Vitória se apaixonaram. Ela revela que está esperando o filho dele. Antônio se preocupa porque ambos são casados. Samuel, o marido de Vitória, descobre que sua esposa o traiu com seu melhor amigo e a ameaça matá-lo se voltar a se aproximar dela. Antônio suplica a Samuel que deixe Vitória livre e diz que pretende se divorciar da sua esposa para viver com ela e com o filho que vai nascer. Samuel responde que jamais voltará a vê-los e depois viaja com a família para o exterior. Em Londres, Vitória dá à luz a um casal de gêmeos. Antônio se casa com Adriana e durante muito tempo tentam ter um filho. A esposa se submete a um tratamento e tem uma gravidez de alto risco. Alessandro nasce saudável, mas ela não resiste e morre no parto. Passam-se vários anos. Samuel está muito doente e aconselha Vitória a procurar Antônio e refazer sua vida depois da sua morte, para que Raquel e Bruno cresçam na presença de um pai. Hernani conta a Antônio que Vitória voltou viúva e com 2 filhos de aproximadamente 6 anos de idade. Antônio, emocionado, fala que vai procurá-la porque quer saber que é o pai das crianças, já que seu amigo Samuel era estéril. No reencontro, Vitória e Antônio percebem que continuam apaixonados e decidem se casar. Bruno não aceita o marido da mãe e a reação entre eles é conflituosa. Depois de alguns anos, Antônio decide deixar toda sua fortuna para Alessandro. Vitória não gosta da atitude do marido e pede para que ele reconsidere sua decisão e dê outra oportunidade a Bruno, pois caso ao contrário, se tornará mais rebelde ainda. Antônio tenta convencê-la que Bruno é um irresponsável e acabaria com a fortuna da família em instantes. Antônio é atropelado e morre. Bruno combina com Eric como será o acidente que provocará a morte de Alessandro, seu irmão. Bruno odeia Alessandro e planeja sua morte, e para que fique com sua fortuna, se casará com a ingênua Maria José, se fazendo-se passar por Alessandro. Bruno combina certinho com Eric de como será o acidente que provocará a morte de Alessandro, seu irmão. Terça-feira. Após se casar com Maria José, Bruno finge ter um problema de trabalho e volta sozinho para a cidade, determinado a acabar com a vida de Alessandro. Bruno combina com Eric como será o acidente que provocará a morte do seu irmão Alessandro. Vitória conta que não poderá contar para Bruno e Alessandro que eles são irmãos legítimos. Maria José espera pela volta do marido. O caminhão vai para cima do carro de Alessandro e ele perde o controle do veículo e cai em um precipício e o carro explode. Uma mulher que vê o acidente avisa a polícia. Eric comunica a Bruno do acidente. Na manhã seguinte, as autoridades vão comunicar a família sobre o acidente e quem fica sabendo primeiro é Bruno, que descaradamente começa a simular um choro. Fernando comunica a Bruno que farão um teste de DNA para confirmar se o corpo é mesmo de Alessandro. Mas ele não permite e afirma que seu irmão viajava sozinho. Bruno informa a mãe e a irmã sobre a morte de Alessandro. E com as duas ainda em choque, diz que encontrou no escritório de Alessandro uma passagem de avião e um registro civil, onde consta que está casado com uma moça chamada Maria José. E entrega a Vitória o número que afirma ter encontrado no registro no celular do Alessandro. Maria José, ao saber da morte de Alessandro, se desespera e começa a chorar. Vitória estranha o fato de Alessandro não ter comunicado à família e muito menos seu amigo de que se casou com Maria José.
Já em casa, Maria José e sua irmã arrumam as malas e partem para a capital para o enterro do tal marido. O camponês Chuchu e seu neto encontram Alessandro desacordado e o levam para sua cabana. Maria José e sua irmã chegam na mansão dos Lombardo e encontra Vitória e diz a ela que deve haver um engano porque Alessandro nunca lhe disse que tinha uma madrasta e muito menos que era milionário. Alessandro acorda, mas não se recorda de nada. Vitória apresenta Maria José para Raquel e essa não esconde a empatia que sente por ela. Quarta-feira. Bruno vai até a casa onde vive o pai de Maria José, troca a foto do porta-retrato pelo do Alessandro e diz a Pedro que sua filha agora é viúva de Alessandro Lombardo. Ao ver a surpresa de Pedro, ele tem um tom de deboche. Diz que ele terá que sustentar a mentira ou mandará para a cadeia. Pedro, que ganha a vida vendendo os produtos roubados, se vê nas mãos de Bruno e aceita suas condições. Hernani comenta com Fernando que é muito estranho que Alessandro tenha se casado sem lhe dizer nada, já que era seu melhor amigo. Alessandro recobra a consciência e pede a Chuchu que procure ajuda. Vitória conta que Bruno viajou até a cidade onde vive Maria José para investigar tudo sobre ela e sua família, e também sobre o casamento. Raquel questiona a legalidade do casamento. Bruno aparece diante da Maria José, que quase morre de susto ao vê-lo. Depois de conseguir acalmá-la, Bruno confessa seu verdadeiro nome e revela que Alessandro era seu meio-irmão e estava jurado de morte por um dos seus muitos inimigos. Ele jura que só se aproveitou da situação e diz que ela deve continuar fingindo que é viúva de Alessandro para ajudá-lo a levar adiante o seu plano e depois poderão se casar de verdade. Ao ver que Maria José não está disposta a fazer a parte dessa farsa, ele ameaça mandá-la para a cadeia junto com o seu pai e sua irmã. Assustada, Maria José conta para Paula, sua irmã, que Bruno a enganou e que ameaça mandá-las para a cadeia se contar a verdade para Dona Vitória. Chuchu chama uma ambulância e Alessandro é levado para o hospital. Bruno continua pressionando Maria José e garante que vão se casar. Ela responde que jamais se casaria com um homem como ele. Quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Maria José decide voltar para a sua cidade, mas Bruno fica sabendo e a impede. Alessandro consegue entrar em contato com Vitória e ela manda um helicóptero ao local para resgatá-lo. O médico conversa com Fernando e explica que Alessandro está com algumas lacunas mentais e que provavelmente não se lembra de muitas coisas, mas não é nada sério. Fernando diz a Alessandro que não entende porque ele se casou em segredo. Surpreso, ele responde que não está casado. Vitória reencontra Alessandro e eles se abraçam. Todos começam a fazer perguntas para Alessandro e ele se retira, pois está muito cansado. Vitória mostra a Alessandro a Maria José, mas ele garante que não o conhece. Maria José chega na mansão e dá de cara com Alessandro e quase desmaia. Bruno, que chega logo depois, também não consegue esconder a surpresa ao ver que seu irmão está vivo. Alessandro pede a Maria José que a acompanhe até o quarto. Depois, Bruno age rapidamente e tira Maria José do quarto com a desculpa que sua irmã está desaparecida e exige que ela haja como se estivesse indignada com o engano e peça o divórcio. Maria José diz a Alessandro que irá para o quarto com sua irmã, mas ele pede que vá dormir com ele. Sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Após conversar com Alessandro, Maria José tem a pior das impressões e diz a Paula que ele é um convencido e não o suporta. Depois, chorosa e preocupada, diz à irmã que não sabe o que fazer. Diferente da irmã,
Paula é ambiciosa e aconselha Maria José a se aproveitar da amnésia de Alessandro e usufruir da sua fortuna. Apesar dos seus lapsos de memória, Alessandro se recusa a acreditar que tenha se casado. Vitória conta a Alessandro que Bruno investigou tudo sobre o seu casamento com Maria José e afirma que está casado perante a lei. Bruno conta a Eric que as investigações sobre o acidente ainda não terminou, mas garante que ninguém suspeita do caminhão e pede para que ele fique atento, pois Alessandro quer conversar com ele e dependendo da conversa terá que fazer pequenas mudanças. Eric, já sozinho, diz que irá se vingar de Bruno. Maura pergunta para Raquel se Alessandro, ao chegar, perguntou por ela. Raquel garante a Maura que ela nunca foi importante na vida de Alessandro. Maria José está disposta a contar tudo para Alessandro, mas Paula pede para a irmã não fazer isso, pois ela e seu pai irão juntos para a cadeia. Alessandro diz a Bruno que não está disposto a dar a Maria José metade da sua fortuna e que também precisa conviver com ela para entender como pode apagá-la da sua memória. Bruno entra no quarto de Maria José e pede para ela não decepcionar e tenta manipular ela contra Alessandro e diz que o ama. Maria José pede que Bruno prometa que levará ela e sua família para o exterior e fará tudo o que ele pedir. Bruno promete. Alessandro pressiona Maria José com muitas perguntas sobre o relacionamento que houve entre eles. Desesperada, ela diz que mentiu sobre seus sentimentos e pede o divórcio e sai correndo. Maura, ao encontrar com o Alessandro, pergunta se ele está apaixonado por Maria José. Ele diz que para ter se casado deve estar e defende Maria José. Isaquiel conta para Alessandro que Maria José estava no jardim com Bruno. Alessandro vai atrás dela, consegue que conversem sem agressões. Pergunta por que o trata com tanta indiferença. E os dois se beijam. Bruno flagra o beijo e fica furioso. Sozinho com Maria José, Bruno diz que ela está gostando da situação e que não vale nada. Maria José taca a toalha na cara dele e sai furiosa. Alessandro fica sabendo que a testemunha que viu o acidente conta que o caminhão estava indo direto na sua direção e chega em uma conclusão que alguém quer vê-lo morto e que esse tal casamento tem a ver com isso. Maria José conta para Paula que Alessandro a beijou. Ela comemora e pede que o convença que é tudo verdade. Mais tarde, Alessandro tenta arrancar informações de Maria José, mas ela não conta nada e ele fica super furioso. Em seguida, Bruno aparece e a defende.